Preparem seus corações, porque hoje trago uma história que vai te emocionar. Existe um tipo de dor que não tem nome. Uma dor que não cicatriza com o tempo, que não se cura com remédios, que não se esquece com distrações. É a dor de um pai que nunca pôde segurar sua filha nos braços. A dor de uma criança que cresceu sem saber de onde veio. A dor de duas almas separadas pelo destino, vagando pelo mundo como metades incompletas de um mesmo coração. E se eu te dissesse que, às vezes, o universo conspira para consertar o que foi quebrado? Que existe uma força maior do que a maldade humana, maior do que o tempo, maior do que todas as mentiras construídas para esconder a verdade? Esta é a história de um juiz respeitado, um homem que dedicou a vida inteira a buscar justiça para os outros, enquanto carregava em silêncio a maior injustiça que alguém poderia sofrer. Esta é a história de uma jovem que nunca se encaixou, que sempre sentiu que havia algo errado, algo faltando, como um quebra-cabeça incompleto. E esta é a história de como um testamento, lido em uma tarde chuvosa de outubro, revelou uma verdade tão avassaladora que fez um homem forte, acostumado a manter a compostura diante dos crimes mais brutais, desmaiar no chão de um cartório. Antes de continuarmos, me conta, de qual cidade e estado você está ouvindo essa história? Deixa nos comentários, porque eu adoro saber de onde vêm as pessoas que fazem parte dessa comunidade. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e fica até o final, porque o que você vai ouvir hoje vai mudar a forma como você enxerga a vida. Tudo começou em uma maternidade pequena, no interior de Minas Gerais, em uma noite de dezembro de 1989. O calor era sufocante, daqueles que fazem a roupa grudar no corpo e o ar parecer pesado demais para respirar. As cigarras cantavam do lado de fora, e o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar, resquício de uma chuva passageira que tinha caído no fim da tarde. Ricardo Mendes tinha 27 anos naquela época. Era um jovem advogado, recém-formado, cheio de sonhos e ideais. Tinha se casado há 2 anos com Mariana, o amor da sua vida, a mulher que ele conheceu na biblioteca da faculdade, debruçada sobre um livro de poesias. Ela tinha olhos castanhos que brilhavam quando ria, e um jeito doce de falar que fazia Ricardo sentir que tudo ficaria bem, não importava o quão difícil fosse o mundo lá fora. Mariana estava grávida de 9 meses. A barriga redonda era motivo de orgulho para Ricardo, que não se cansava de apoiar o ouvido na pele esticada para tentar ouvir os movimentos da filha. Sim, era uma menina. Eles já sabiam. Já tinham escolhido o nome. Clara. Clara. Porque Mariana dizia que aquela criança seria a luz da vida deles, clara como o sol da manhã, clara como a esperança que eles carregavam no peito. Naquela noite de dezembro, Mariana entrou em trabalho de parto. Ricardo dirigiu feito louco pelas estradas de terra, o coração batendo tão forte que ele mal conseguia respirar. A maternidade era simples, com paredes descascadas e ventiladores barulhentos que não davam conta do calor, mas era o único lugar disponível naquela região. E Ricardo confiava. Confiava nos médicos, nas enfermeiras, no sistema. Ele era advogado, acreditava na justiça, na ordem das coisas. Mariana foi levada para a sala de parto, e Ricardo ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro, rezando baixinho, prometendo a Deus que seria o melhor pai do mundo se ele permitisse que tudo corresse bem. As horas passaram lentas, cada minuto parecendo uma eternidade, e então finalmente uma enfermeira apareceu na porta. O rosto dela estava estranho. Não era a expressão de alegria que Ricardo esperava. Era algo diferente, algo que fez o estômago dele revirar. "Senhor Mendes", ela disse com a voz baixa e hesitante. Houve uma complicação. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Correu para dentro, ignorando os protestos da enfermeira, e encontrou Mariana deitada na maca, pálida como papel, os olhos fechados, a respiração fraca. Os médicos se moviam ao redor dela com urgência, mas havia algo no ar, uma energia pesada, como se a morte estivesse ali, esperando no canto da sala. "Ah, bebê", Ricardo conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro rouco. "Cadê a minha filha?" O médico se aproximou. Era um homem de cabelos grisalhos, com olhos cansados que já tinham visto muita coisa na vida. Ele colocou a mão no ombro de Ricardo e disse as palavras que mudariam tudo para sempre. "Sinto muito." A criança não resistiu.
Ricardo não entendeu, não quis entender. Exigiu ver o corpo, exigiu explicações. Mas tudo o que recebeu foram respostas vagas, papeladas burocráticas e a informação de que o corpo da bebê já tinha sido encaminhado para os procedimentos legais. Mariana, ainda inconsciente, não pôde se despedir, não pôde segurar a filha, não pôde dizer adeus. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios da vida de Ricardo. Mariana acordou e, ao saber da notícia, soltou um grito que ele jamais conseguiu esquecer. Um grito que não era humano, que vinha de um lugar profundo, primitivo, de uma dor que nenhuma palavra poderia descrever. Ela chorou por semanas, meses, anos, e Ricardo chorava junto, em silêncio, escondido no banheiro, porque sentia que precisava ser forte por ela, mesmo quando tudo dentro dele estava despedaçado. Eles tentaram seguir em frente, tentaram ter outros filhos, mas Mariana descobriu que as complicações do parto tinham deixado sequelas. Ela nunca mais poderia engravidar. Clara seria a única filha deles, e Clara estava morta, ou pelo menos era o que eles acreditavam. O que Ricardo não sabia, o que ninguém sabia, era que naquela mesma noite, na mesma maternidade, uma outra história estava acontecendo. Uma história de ganância, desespero e maldade. Dona Helena era a enfermeira-chefe da maternidade. Tinha 53 anos, cabelos tingidos de preto e um sorriso que parecia doce para quem não a conhecia de verdade. Mas por trás daquele sorriso havia uma mulher amargurada, cheia de ressentimentos, que tinha passado a vida inteira sentindo que merecia mais do que tinha recebido. Helena tinha uma irmã mais nova chamada Regina. Regina era tudo o que Helena não era. Bonita, carismática, bem-sucedida. Tinha se casado com um empresário rico, vivia em uma mansão em Belo Horizonte, usava roupas caras e joias que brilhavam à luz do sol. Helena a visitava de vez em quando, e cada visita era uma tortura. Cada olhar para a vida luxuosa da irmã era como uma faca no peito. Regina e o marido, Osvaldo, tinham tudo: dinheiro, status, poder. Mas faltava uma coisa: um filho. Regina tinha tentado engravidar por anos, tinha feito tratamentos caros, tinha consultado os melhores médicos. Nada funcionava. E naquela época, a adoção era vista com preconceito em certos círculos sociais. Regina não queria uma criança de segunda mão, como ela mesma dizia. Ela queria um bebê perfeito, recém-nascido, que pudesse apresentar como seu. Foi então que Helena teve a ideia. Uma ideia monstruosa, nascida da inveja e da ganância. Naquela noite de dezembro, quando Clara nasceu saudável, chorando forte, com pulmões cheios de vida, Helena olhou para aquela criança e viu uma oportunidade. Uma oportunidade de finalmente conseguir algo da irmã. Uma oportunidade de ter poder, de ser importante, de receber uma quantia de dinheiro que mudaria sua vida. Ela esperou Mariana perder a consciência por causa das complicações do parto. Esperou Ricardo ser mantido do lado de fora. E então, com a ajuda de um médico corrupto que ela conhecia, forjou os documentos. A certidão de óbito foi preenchida. A criança foi declarada morta. E Clara, ainda envolta em uma manta hospitalar, foi colocada em uma cesta e levada para fora da maternidade pela porta dos fundos. Regina recebeu a criança naquela mesma noite. Pagou a Helena uma fortuna em dinheiro vivo, prometeu nunca contar a ninguém e registrou a menina como sua filha biológica. Deu a ela um novo nome: Beatriz. Beatriz Regina Campos. E assim, Clara Mendes deixou de existir, e Beatriz Campos nasceu para o mundo. Beatriz cresceu em meio ao luxo. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: brinquedos importados, roupas de grife, escola particular, viagens internacionais. A mansão em que vivia tinha um jardim imenso, com uma piscina de borda infinita e uma vista para as montanhas que parecia tirada de um cartão postal. Mas desde muito pequena, Beatriz sentia que algo estava errado. Não era algo que ela conseguia explicar. Era mais como uma sensação, um vazio no peito que não tinha nome. Ela olhava para a mãe, Regina, e não sentia conexão. Olhava para o pai, Osvaldo, e via um estranho. Eles eram gentis, à sua maneira. Davam presentes, pagavam viagens, proporcionavam conforto, mas nunca houve calor. Nunca houve aquele amor incondicional que Beatriz via nas outras famílias, aquele abraço apertado que diz: "Eu te amo, não importa o quê".
Regina era fria, controladora, exigente. Criticava Beatriz por qualquer coisa, pelo jeito de andar, de falar, de se vestir. Nada nunca era bom o suficiente. E quando Beatriz chorava, Regina a olhava com impaciência, como se as lágrimas fossem um inconveniente, um defeito a ser corrigido. Osvaldo era ausente. Trabalhava o tempo todo, viajava constantemente, e quando estava em casa, se trancava no escritório com uma garrafa de uísque. Beatriz mal conseguia lembrar de uma conversa de verdade com ele, mal conseguia lembrar de um abraço. Aos 10 anos, Beatriz começou a ter pesadelos. Sonhava com uma mulher de olhos castanhos que chorava, estendendo os braços para ela, chamando um nome que Beatriz não conseguia ouvir. Acordava suando, com o coração disparado, e corria para o quarto dos pais. Mas a porta estava sempre trancada. Aos 15 anos, Beatriz encontrou uma caixa escondida no fundo do armário da mãe. Dentro havia documentos antigos, amarelados pelo tempo, e uma foto de uma bebê recém-nascida com uma pulseirinha de hospital no pulso. O nome na pulseira não era Beatriz, era Clara. Beatriz sentiu o chão sumir sob seus pés. Confrontou a mãe, exigiu explicações. Regina ficou pálida, gaguejou, inventou uma história sobre a foto ser de uma prima distante que tinha morrido. Mas Beatriz viu a mentira nos olhos dela, viu o medo, e a partir daquele dia, a relação entre as duas se tornou ainda mais distante. Beatriz guardou aquela foto. Escondeu no fundo da gaveta, junto com suas dúvidas e seus medos, e prometeu a si mesma que um dia descobriria a verdade. Os anos passaram. Ricardo Mendes se tornou juiz. Não por acaso. Ele escolheu a magistratura porque queria justiça. Queria que ninguém mais sofresse o que ele e Mariana tinham sofrido. Queria acreditar que o mundo podia ser justo, mesmo quando toda a sua experiência pessoal dizia o contrário. Mariana nunca se recuperou completamente. A depressão a consumiu aos poucos, como uma sombra que ia crescendo a cada dia. Ela sorria às vezes, em momentos raros, mas o brilho nos olhos castanhos tinha apagado para sempre. Ricardo cuidava dela com devoção. Levava café na cama todas as manhãs, segurava a mão dela nas noites em que os pesadelos vinham, mas ele sabia que uma parte de Mariana tinha morrido naquela noite de dezembro, junto com a filha que eles nunca puderam conhecer. Em 2015, Mariana foi diagnosticada com câncer. A doença avançou rápido, implacável, como se o corpo dela já não tivesse mais forças para lutar. Ricardo ficou ao lado dela até o último momento, segurando a mão fria, sussurrando palavras de amor enquanto ela partia. As últimas palavras de Mariana foram: "Encontra ela, Ricardo. Encontra a nossa Clara." Ricardo não entendeu. Pensou que era o delírio da morfina, a confusão dos últimos momentos. Mas aquelas palavras ficaram gravadas nele, ecoando na mente durante as noites insones que se seguiram. Encontra ela. Encontra a nossa Clara. O que Mariana sabia? O que ela tinha descoberto? Ricardo começou a investigar. Vasculhou os documentos antigos, os registros da maternidade, os arquivos empoeirados que ninguém mais consultava. Contratou um detetive particular e, aos poucos, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A maternidade tinha fechado em 1995, depois de uma série de denúncias de irregularidades. Dona Helena, a enfermeira-chefe, tinha morrido em 2003, levando seus segredos para o túmulo. Mas havia outras pessoas. Havia pistas. Havia uma trilha de migalhas que levava a uma verdade enterrada há décadas. Ricardo descobriu que naquela mesma noite em que Clara supostamente morreu, outra criança tinha nascido na maternidade. Uma criança que foi registrada horas depois por um casal de Belo Horizonte. Os nomes: Regina e Osvaldo Campos. A criança, Beatriz. Mas quando Ricardo cruzou as informações, encontrou algo estranho. Regina Campos nunca tinha sido internada naquela maternidade. Não havia registro de pré-natal, de exames de acompanhamento médico. Era como se Beatriz tivesse simplesmente aparecido do nada. O coração de Ricardo disparou. Será possível? Será que Clara não tinha morrido? Será que ela estava viva em algum lugar, vivendo uma vida que não era sua? Ele precisava ter certeza. Mas como? Como provar algo assim depois de tantos anos? Beatriz tinha 35 anos quando a vida dela desmoronou pela segunda vez. Ela tinha se formado em direito, assim como o pai que nunca conheceu. Tinha se tornado uma advogada respeitada,
especialista em direito de família, conhecida por defender crianças e mulheres em situações vulneráveis. Era como se algo dentro dela, algo que ela não conseguia explicar, a empurrasse para proteger os que não podiam se proteger. Beatriz nunca tinha se casado. Tinha tido relacionamentos, mas nenhum durava. Havia uma parede invisível ao redor dela, uma barreira que impedia a intimidade verdadeira. Ela tinha medo. Medo de amar e perder. Medo de confiar e ser traída. Medo de descobrir que não era digna de ser amada. Em outubro de 2024, Beatriz recebeu uma ligação. Osvaldo, o homem que ela chamava de pai, tinha morrido de infarto. Regina tinha morrido 2 anos antes, também de problemas cardíacos. Beatriz era a única herdeira. O testamento seria lido em um cartório de Belo Horizonte por um juiz designado para a ocasião. Beatriz não queria ir. Não queria herdar nada daquela família que nunca sentiu como sua. Mas o advogado insistiu. Havia questões legais a resolver, propriedades a transferir, contas a fechar. E assim, em uma tarde chuvosa de outubro, Beatriz entrou no cartório, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ricardo foi designado para presidir a leitura do testamento dos Campos. Era um caso rotineiro, um entre centenas que passavam pela sua mesa todos os anos. Ele nem sequer olhou o nome da herdeira quando aceitou o caso. Estava cansado, distraído, ainda carregando o peso das investigações sobre o passado que não conseguia esquecer. O cartório era antigo, com paredes de madeira escura e janelas altas que deixavam entrar a luz cinzenta da tarde chuvosa. Havia um cheiro de papel velho e café requentado no ar. Ricardo se sentou na cabeceira da mesa, ajustou os óculos e abriu a pasta com os documentos. Foi então que a porta se abriu e Beatriz entrou. Ricardo ergueu os olhos e por um momento o mundo parou. Ela tinha os olhos de Mariana, os mesmos olhos castanhos que brilhavam quando riam, os mesmos olhos que ele tinha visto se apagarem aos poucos ao longo dos anos. Ela tinha o formato do rosto dele, o mesmo queixo determinado, as mesmas sobrancelhas arqueadas. Era como olhar para um espelho do tempo, uma fusão impossível entre ele e a mulher que amou. Ricardo sentiu o ar faltar. As mãos começaram a tremer. A pasta escorregou dos dedos e caiu no chão, espalhando papéis pela mesa. "O senhor está bem?" Beatriz perguntou, franzindo a testa. Ricardo não conseguiu responder. As palavras de Mariana ecoavam na mente dele, mais altas do que nunca. "Encontra ela. Encontra a nossa Clara." Ele tentou se recompor, tentou ser profissional, manter a postura de juiz que tinha cultivado por décadas, mas as mãos não paravam de tremer. O coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Com a voz rouca, Ricardo começou a ler o testamento. As palavras saíam automáticas, sem sentido, enquanto a mente dele corria em disparada. Propriedades, contas bancárias, investimentos. Tudo seria transferido para Beatriz Regina Campos, filha única de Regina e Osvaldo Campos. E então Ricardo chegou a uma parte do testamento que fez o sangue gelar nas veias. Havia uma carta anexa, uma carta escrita por Regina Campos, para ser lida após a morte dela e do marido. Uma carta que começava com as palavras: "Beatriz, minha filha, existe algo que você precisa saber, algo que guardei por toda a minha vida e que me consome de culpa até hoje." Ricardo leu a carta em voz alta, cada palavra caindo como uma bomba no silêncio do cartório. Regina confessava tudo. Confessava que Beatriz não era filha biológica dela. Confessava que tinha comprado a criança de uma enfermeira corrupta, em uma maternidade do interior de Minas Gerais, em dezembro de 1989. Confessava que o verdadeiro nome de Beatriz era Clara, Clara Mendes, filha de Ricardo e Mariana Mendes. Ricardo sentiu o chão sumir. A sala girou ao redor dele. As vozes se tornaram distantes, abafadas, como se viessem de debaixo d'água. Ele tentou se segurar na mesa, mas as pernas cederam. E então, tudo ficou escuro. Quando Ricardo acordou, estava deitado em um sofá com Beatriz ajoelhada ao lado dele, segurando um copo de água. Os olhos dela estavam vermelhos, cheios de lágrimas. As mãos tremiam tanto quanto as dele. "É verdade," ela sussurrou. "Você é meu pai." Ricardo olhou para ela, olhou para os olhos de Mariana, para o rosto que era uma mistura perfeita entre ele
e a mulher que amou. E pela primeira vez em 35 anos, ele permitiu que as lágrimas caíssem. Clara, ele disse, a voz quebrando. Minha Clara. Beatriz soltou um soluço que vinha de um lugar profundo, do mesmo lugar onde ela tinha guardado todas as dúvidas, todas as dores, todas as noites em que se sentiu sozinha e fora de lugar. Ela se jogou nos braços de Ricardo, e os dois choraram juntos, abraçados no chão daquele cartório antigo, enquanto a chuva batia nas janelas, como se o próprio céu estivesse chorando junto. Eu procurei você, Ricardo disse, entre lágrimas. Eu procurei a vida inteira. Sua mãe... Mariana, ela morreu sem saber se você estava viva, mas ela sabia. No fundo, ela sempre soube. Beatriz não conseguia falar, só conseguia chorar, agarrada ao homem que era seu pai verdadeiro, sentindo pela primeira vez na vida o que era pertencer a alguém. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Ricardo e Beatriz fizeram um teste de DNA, que confirmou o que ambos já sabiam no coração. Ela era Clara. Ela sempre tinha sido Clara. Beatriz visitou o túmulo de Mariana pela primeira vez. Ricardo a levou em uma manhã ensolarada de novembro, quando as flores do cemitério estavam em plena floração. Beatriz se ajoelhou diante da lápide, tocou o nome gravado na pedra e falou com a mãe que nunca conheceu. Desculpa ter demorado tanto, ela sussurrou. Desculpa não ter te encontrado antes, mas eu estou aqui agora, e eu vou cuidar do papai, eu prometo. Ricardo assistiu de longe, as lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Ele pensou em Mariana, em como ela teria ficado feliz de ver aquele momento. Pensou nas décadas de dor, de saudade, de noites sem dormir. E pensou em como o destino, de maneiras misteriosas e às vezes cruéis, tinha finalmente consertado o que foi quebrado. Beatriz decidiu mudar de nome legalmente. Ela se tornou Clara Beatriz Mendes. Clara, o nome que os pais verdadeiros tinham escolhido com tanto amor. Beatriz, o nome com o qual tinha vivido 35 anos. E Mendes, o sobrenome que finalmente a conectava à sua história real. Ela e Ricardo passaram a se ver todos os dias. Jantavam juntos, conversavam por horas, recuperavam o tempo perdido de uma maneira que parecia impossível, mas que acontecia naturalmente, como se sempre tivessem sido parte da vida um do outro. Clara descobriu que tinha herdado a paixão pela justiça do pai. Ricardo descobriu que a filha tinha o mesmo sorriso de Mariana, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando pensava. E aos poucos a ferida que sangrara por décadas começou a cicatrizar. Mas a história não termina aí. Clara não conseguia simplesmente seguir em frente sem fazer algo a respeito do que tinha acontecido. Ela era advogada. Ela acreditava em justiça, e a justiça exigia que a verdade fosse contada. Ela começou uma investigação própria, usando os recursos que tinha como advogada e os contatos de Ricardo como juiz. Descobriu que Helena, a enfermeira que tinha roubado ela no nascimento, não tinha agido sozinha. Havia uma rede de tráfico de bebês operando naquela maternidade nos anos 80 e 90. Dezenas de crianças tinham sido roubadas de suas famílias e vendidas para casais ricos que queriam filhos a qualquer custo. Clara reuniu as evidências, entrevistou testemunhas. Encontrou outras vítimas, outras famílias destroçadas, outros pais que tinham passado décadas acreditando que seus filhos estavam mortos. E em março de 2025, ela entrou com um processo histórico, exigindo que o Estado reconhecesse os crimes cometidos e indenizasse as vítimas. O caso ganhou repercussão nacional. Jornais, televisões, redes sociais, todos falavam sobre a advogada, que tinha descoberto ser uma criança roubada e agora lutava para que outras famílias encontrassem a verdade. Clara deu entrevistas, falou em programas de televisão, escreveu artigos, e em cada aparição ela dizia a mesma coisa: nunca é tarde demais para encontrar a verdade, nunca é tarde demais para curar. O processo levou 2 anos para ser julgado. Foi difícil, doloroso, cheio de reviravoltas. Havia pessoas poderosas que não queriam que a verdade viesse à tona, que tinham se beneficiado do esquema e fariam qualquer coisa para escondê-lo. Mas Clara não desistiu, nem por um segundo. E em junho de 2023, o tribunal deu o veredicto.
O Estado foi condenado a reconhecer os crimes, pedir desculpas públicas às vítimas e criar um programa de assistência para ajudar famílias separadas a se reencontrarem. Clara estava na sala do tribunal quando a sentença foi lida. Ricardo estava ao lado dela, segurando a mão da filha. Quando o juiz bateu o martelo, Clara fechou os olhos e pensou em Mariana. Pensou na mulher que tinha morrido sem saber se a filha estava viva. Pensou nas últimas palavras dela. Encontra ela. Encontra a nossa Clara. Eu encontrei, mãe, Clara sussurrou, e eu fiz justiça por você. Hoje, Clara tem 36 anos. Ela mora em uma casa simples, no mesmo bairro onde Ricardo vive. Os dois se veem todos os dias. Tomam café juntos todas as manhãs e às sextas-feiras jantam no restaurante italiano favorito de Mariana, onde sempre pedem uma lasanha extra para colocar uma vela em memória dela. Clara fundou uma organização sem fins lucrativos que ajuda famílias a encontrarem parentes desaparecidos. Já reuniu mais de 200 famílias nos últimos 3 anos. Cada reencontro, ela diz, é como reviver o momento em que descobriu quem realmente era. Cada abraço entre pais e filhos separados é como ver a justiça sendo feita, de uma forma que nenhum tribunal consegue igualar. Ricardo se aposentou da magistratura. Passou os últimos anos escrevendo um livro sobre a história dele e de Clara, na esperança de que outras famílias não desistam de procurar a verdade. O livro se tornou um best-seller e Ricardo doa toda a renda para a organização da filha. E todas as noites, antes de dormir, Clara vai até a janela do quarto e olha para as estrelas. Ela pensa em Mariana, a mãe que nunca conheceu, mas que sempre esteve com ela de alguma forma. Pensa em como o destino é estranho, cruel às vezes, mas também capaz de curas impossíveis. Pensa em como a vida é feita de perdas e reencontros, de dores e redenções, de feridas que sangram e cicatrizes que contam histórias. E ela sussurra para o céu, para a mãe, para o universo. Obrigada. Obrigada por nunca desistir de mim. Esta é a história de Clara. Uma história de roubo e reencontro. De dor e cura. De injustiça e redenção. Uma história que prova que não importa quanto tempo passe, não importa quantas mentiras sejam contadas, a verdade sempre encontra um caminho. E o amor verdadeiro, é mais forte do que qualquer barreira que o mundo tente construir. Se essa história tocou o seu coração, eu peço que você faça 2 coisas. Primeiro, se inscreva no canal e ative o sininho. Não porque eu quero números, mas porque histórias como essa precisam ser contadas. Precisam chegar a mais pessoas. Precisam lembrar o mundo de que, em meio a tanta escuridão, ainda existe luz. Segundo, deixe um comentário. Me conta o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta se você acredita no destino, se acredita que o universo conspira para consertar o que foi quebrado. Ou me conta sua própria história, se você tiver uma. Porque cada história importa, cada vida importa. E às vezes, compartilhar a nossa dor é o primeiro passo para curá-la.